hoje, né? Iniciar a gravação. Agora eu já estou gravando. Depois eu subo a aula gravada para vocês. Bom, voltando aqui, o objetivo dessa aula é falar então sobre esses diagramas de blocos, que são uma representação simbólica do que é um programa de computador. É uma forma de algoritmo mais visual. Qual que é o desafio aqui? O desafio é que o aluno, que você consiga bater o olho nesses objetos e entender o que eles são dentro do programa. Cada objeto desse tem uma funcionalidade. E, afinal de contas, quando você constrói esse diagrama, você está construindo um programa de computador? Não, você só está organizando a sua lógica. Algumas empresas maiores de desenvolvimento de software trabalham com esse conceito de diagramação para documentar todo o software. E tem uma vantagem que o diagrama de blocos ele é algo reconhecido pela norma ISO. Existe uma norma, assim como existe a ISO para segurança do trabalho, a ISO para qualidade de produtos, existe a ISO para diagramas de blocos na computação. O importante de se usar de acordo com a norma ISO é, se eu pegar um diagrama de blocos aqui no Brasil e mandar para qualquer programador, como está dentro da norma, qualquer programador consegue bater o olho nesse diagrama de blocos e transformar num programa de computador. Melhor ainda, como é uma norma ISO universal, esse diagrama de blocos pode ser interpretado a nível mundial, porque todos os programadores, todos os desenvolvedores utilizam essa norma. Então, qual é o caminho a se seguir, né? O caminho a se seguir é primeiro pensar em passos, como nós fizemos lá na descrição narrativa. Depois você começa a pegar esses passos e encaixar dentro desses objetos. Como? E essa é a proposta que eu vou deixar para a aula aí para vocês. A proposta é o seguinte, ó. Para construir diagrama de blocos, eu sugiro que vocês baixem um software não, façam um cadastro nessa ferramenta aqui, ó. Chama glyph.com. Quando vocês entrarem nesse site do Glyph, tem a opção aqui do teste grátis. Vocês vão fazer um teste grátis com ela, como é a nível aula, né? Se vocês fossem trabalhar com isso, o ideal era ter uma conta paga, mas vocês vão fazer um teste grátis aqui, criando uma conta com o seu e-mail, um e-mail que você tem acesso, né? Faz o cadastro e aí você vai receber a ferramenta para poder entrar dentro dela. Loga com usuário e senha, você vai cair num ambiente de diagramação de lógica, que é isso aqui, ó. Aqui dentro, ó, File, New. Você vai abrir um arquivo para poder trabalhar. E vocês vão escolher aqui, ó, Flowchart. Então, aqui nós temos algumas ferramentas do Flowchart. Opa, ele não abriu o Flowchart. Deixa eu abrir de novo aqui. Um minutinho. Abriu aqui, ó, Flowchart. Então, o que acontece? Aqui dentro, ó, dessas ferramentas, ele tem, na verdade, a reprodução do que tenho aqui na minha apostila, onde cada elemento deles representa algo dentro do diagrama de blocos. Qual que é a proposta aqui agora? Eu vou voltar para esse problema, ó, que é o problema básico chamado somar
dois números e vou tentar transcrever ele para o diagrama. Então, quando eu olho aqui, ó, informações, releia o seu problema, né? Informações, ações, resultado, eu quero ter os números somados. Então, eu vou voltar na minha ferramenta aqui e tem uma regrinha. Sempre você vai ter esse objeto aqui, ó. Ele tá falando aqui em inglês, stand, end, que é o objeto de início e fim. Então, você vai escrever dentro dele aqui, ó, início. Ao invés de colocar acento, na computação a gente não coloca, tá? Início. Início. E já podem colocar a ferramenta de fim. Fim. Início e fim. E aí ele falou o seguinte, lá na minha lógica, receber N1, receber N2. Como cada objeto tem uma funcionalidade, quando eu passar o mouse aqui, ó, minha interface tá doidinha. Gente, a tela tá bugada aqui. Deixa eu dar uma atualizar aqui na tela. Carregar. Vou para cá que a tela tá menos bugada. Coloquei o objeto de início e fim. Enfim, escrevi aqui início, escrevi fim. E agora eu preciso fazer a entrada dos dois números. A representação de entrada, ó, vou passar o mouse aqui, ó, input, output, entrada e saída. Ela pode ser esse objeto aqui, ou conforme eu coloquei neste documento, ó, entrada manual. Então tem dois tipos, entrada e saída por qualquer dispositivo, ou entrada e saída por teclado. Para mim é indiferente, né, a nível ISO, qual você quer representar aqui. Então, vamos pegar um objeto padrão, tanta tela aberta, eu vou pegar aqui, então, o input output, e vou colocar as duas variáveis aqui, ó, N1, N2. As variáveis, por sua vez, são em letras minúsculas mesmo. Você ajusta o tamanho do objeto. Entrada. Processamento. Objeto de processamento, ó, process. E aqui nasce uma outra variável que não foi declarada, mas é a variável que a gente chama de variável repositória. Eu não posso simplesmente falar, dentro dessa representação aqui, N1 mais N2. Como eu preciso guardar essa informação dentro da memória do computador, eu crio uma nova gavetinha, né, uma nova variável, com um nome bem intuitivo. Então, soma, recebe. Pode usar o igual, tá? O correto é usar esse menor tracinho, mas daqui a pouco vira igual, então só gera confusão. Soma recebe N1 mais N2, objeto de processamento. Quando eu volto aqui, ó, vamos ver se eu cumpri o algoritmo. Receber N1, receber N2, terceiro passo, N1 mais N2, eu adaptei para o conceito de variável. Quarto passo, exibir o resultado. Então, no meu quarto passo aqui, ó,
eu tenho dois tipos de exibição de resultado. Eu tenho esse resultado aqui, ó, que é saída da impressora, se você quer imprimir o conteúdo ou se você quer exibir através de um monitor. Então, vamos pegar aqui um objeto. Ó, saída, display, ó, tela. Então, eu não quero imprimir a soma na impressora, eu quero só exibir. Se esse é o objeto de exibição, meninas e juvenil, o que vocês acham que eu vou escrever lá dentro dele? Olhando aqui, ó. O que vocês acham que vai aparecer aqui dentro? Eu fiz entrada de N1 e N2, fiz um processamento, que é um cálculo, que eu falei soma recebe N1 mais N2. O que vai aparecer no monitor, se esse é um objeto de monitor? O resultado? Sim. Qual é o nome do resultado? Peraí, que você falou, já esqueci. Olha aqui na tela. Quem eu quero mostrar no final das contas? Soma. A soma. E aí, uma coisa que eu quero que vocês comecem a guardar esse conceito. Programação é uma coisinha enjoadinha, ele é chatinho. Ele faz diferença de vírgula, ele faz diferença de acento, tanto é que vocês vão ver que eu não coloco acento em nada, não se coloca acento. E ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, a representação aqui tem que ser idêntica ao nome que você criou aqui em cima. Aqui não é um código de computador, né? É uma representação gráfica. Mas se isso fosse um código e aqui você escrevesse isso, ele já não ia funcionar, porque soma em letra minúscula é diferente de soma em letra maiúscula. Então aqui, soma. Bom, nós estamos trabalhando com uma estrutura que se chama estrutura sequencial lógica. Por que ela é uma estrutura sequencial lógica? Porque tudo acontece em perfeita harmonia. Faz isso, depois aquilo, em sequência. Não acontece nada que desvie. Faça isso ou aquilo, faça isso de novo. Então, por isso que é chamado de estrutura sequencial. Bom, terminou aqui, a regra da ISO fala que os objetos têm que estar conectados. Ó, então, eu tenho um objeto aqui que é um objeto conector. Olha aqui, ó, conector. E eu linko um ponto com o outro para gerar essa conexão. Certo. Ainda cumprindo a norma ISO, os objetos que têm as mesmas funcionalidades, eles devem aparecer aqui com a mesma cor. Opa, eu mexi aqui. Deixa eu conectar de novo. Ó, tá vendo que eu tô com um bugzinho na tela. Conecta. Tá com um delayzinho, ela fica mais lerda do que ela deveria ser aqui. Vou ajustar. Ai, tá louquinha minha tela, gente.
Eu tinha que ter reiniciado a máquina, porque tá muito lerdo. Ou é a minha internet que caiu, deixa eu ver. Não, porque vocês continuam aí, né? Sim? Gente, estão por aí ainda? Sim, estamos. aqui. Quando liga para gravar também, aí fica super lento os processos. Mas eu vou continuar a explicação, tá? Ó, ele tá com um delay na tela. Quando você terminou de montar a sua lógica aqui, ó, você tem que conectar os objetos, né? Conecta daqui para cá, nesses pontos centrais. E a regra também fala que objetos iguais precisam ter a mesma cor. Então, por exemplo, início e fim têm a mesma funcionalidade. Eu entraria aqui e colocaria cor para esse objeto, levando em consideração que eles são objetos com uma mesma função dentro do algoritmo. Início. Uma resposta do clique Jesus. Não acha o clique aqui. Entenderam o que eu quis explicar aqui? Ó? Se o início e o fim têm a mesma funcionalidade, eles seriam coloridos aqui da mesma cor, certo? Deixa eu sair porque essa tela já era. Vamos tentar outra. Aqui. Bom, então com isso, você entendeu que qualquer tipo de problema, você consegue desenvolver lá dentro da ferramenta para que você tenha então um diagrama visual, para que depois, a ideia é que na nossa próxima aula, a gente pegue esses objetos e comece a transformar eles em código, para que a gente consiga fazer os primeiros programas rodarem. Então, por isso que a gente está tendo essa aula conceitual dos diagramas, para depois, a nossa próxima aula vai ser presencial, não é, turma? Pelo cronograma. Um sábado, um lindo sábado de sol, todo mundo lá no IF, que coisa linda. Continuando aqui, ó, no material que vocês têm do PDF, ele coloca para você vários objetos, cada um com a sua função, mas também fala sobre as estruturas. Então, ele fala da estrutura sequencial, que é a que a gente acabou de fazer, onde os passos estão sequenciais, e tem esse outro que se chama estrutura condicional. Vamos ver o que acontece aqui no estrutura condicional. Estrutura condicional é todo problema em que tem um desvio. Então, da mesma forma, tem início e fim. Início e fim. Início e fim. Ele tem entradas, as entradas passam a ser meio que obrigatórias, né? Vamos pensar uma situação em que eu possa ter um desvio aqui, ó. Início e fim. Eu vou de novo pensar em números. N1, vírgula N2. Naquele meu outro exemplo, eu somei. E agora eu quero dividir N1 por N2. Para dividir N1 por N2, olha só, eu colocaria um objeto aqui. Criaria o nome de uma variável. Div recebe N1 por N2. Isso faz sentido para vocês, gente? Tá
Tá idêntico, né? Tá seguindo a linha de raciocínio do primeiro exercício? Sim. Deixa eu ver a carinha de vocês. Ixi. Sim, faz sentido, não é? Recebe 2 números, depois vai lá e faz um processamento. Mas não faz sentido agora. Por quê? Primeiro que se você pegar 2 números e dividir, se tudo der certo, se a pessoa fornecer os números bonitinho, a divisão acontece. Mas se eu pegar agora a minha calculadora ali no celular, colocar 5 dividido por 5 dá certo, 5 dividido por 1 dá certo até 5 dividido por 10. Dá certo 0 dividido por 5, dá certo. Mas não dá certo 5 dividido por 0, porque não existe divisão por 0. Então aqui é um exemplo real em que eu preciso de uma estrutura de decisão, um questionamento dentro do programa, que seria algo assim. Entra com N1 e N2. Qual é a pergunta que eu preciso fazer, ó, objeto de pergunta, que é o objeto de desvio. Eu venho aqui e pergunto, ó, N2 é igual a 0? Possibilidades de resposta, sim e não. Então, eu tenho do lado de cá, sim, N2 é igual a 0. Eu posso dividir quando N2 é igual a 0? Eu não posso. Então, eu vou vir aqui, vou pegar meu objeto de saída e vou falar na tela, né, digamos assim. Impossível dividir. Joia. Se o lado de cá é sim, ó, sim. N2 igual a 0? Sim. O lado de cá é não. Desvio, sim ou não? Não. Se não, se o N2 não é igual a 0, eu posso fazer o processamento do lado de cá. Para fazer o processamento, aí eu volto naquela fórmula. Div recebe N1 dividido por letra minúscula. Div recebe N1 dividido por N2. Depois disso, ó, então eu tenho o caminho para o sim e o caminho para o não. Depois disso daqui, eu também vou exibir, só que aqui nesse exemplo, eu vou exibir o div, que é o resultado da divisão. Olhando assim, ainda está um pouco confuso, porque eu não tenho o caminho, o sentido de fluxo. Vamos ver se a conexão agora acontece. Vamos ver. Liga daqui para cá. Liga daqui para cá. Ó, sim, vem para cá. Não, vem para cá. Deste N2, exibe a divisão. Daqui, caminha para o fim. E aqui, caminha para o fim também. Então, agora, visualmente falando, faz mais sentido, porque esse fim também é lá embaixo, tá, gente? Ó, porque ele tá doidão. Agora faz mais sentido. Um minutinho, gente. Quer comer agora? Não. Faz mais sentido aqui, né? Porque eu consigo entender o caminho que eu percorri na situação em que sim e na situação não. Isso nós chamamos de estrutura condicional. A representação da estrutura condicional é esse objeto aqui que representa o caminho sim e não. Deu para entender, gente? Existe sim e não, caminhos do sim e não, tanto na nossa vida real quanto nos programas de computadores. Exemplo, se
você preparou um algoritmo mental aí hoje para vir assistir essa aula, né? Então você vai passar essa hora aqui comigo, a gente falando sobre isso, mas e aí você começou a organizar na sua cabeça. Primeira pergunta, se for 7 horas, possibilidade, sim, não. Se sim, acessa a internet. Se não, ainda não. E eu posso ter uma outra pergunta dentro de uma pergunta. Quando você falou, se sim, se são 7 horas, acessa a internet. Qual é a outra pergunta? Se conectou. Aí eu tenho possibilidade de novo, sim e não. Sim, assiste aula, não, sem chance. Não consegue entrar dentro da plataforma. Então essas estruturas de decisão, elas vão acontecer assim muito dentro dos programas de computador. Quer um exemplo de estrutura de condicional? Falei repetição, né? De estrutura condicional que a gente usa muito dentro de todos os programas de computador. Quer ver? Vou fazer um aqui, quem sabe ele fique mais estável. Vamos fazer um exemplo da vida real aí, quando vocês usam a internet. Você usa a internet e você vai logar no seu Moodle. Você acabou de logar no Moodle para assistir a minha aula, né? Quando você entrou no Moodle, você forneceu user e senha, que são as entradas. Aqui. Você forneceu usuário e senha. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo teria a aula, certo? Então, o processamento aqui seria assistir a aula. Assistir a aula. Entretanto, quando você forneceu usuário e senha, o caminho não veio direto para assistir a aula. Ele fez uma pergunta aqui, ó, no meio, para validar seu usuário e senha. A pergunta foi: user, ok, e não adianta só o usuário estar correto, né? Usuário e senha. Ok. Se usuário ok e senha ok. Senha ok. Eu tenho duas possibilidades. Lado de cá, sim. Assistir a aula. E tem o lado de cá que pode exibir uma mensagem de erro, que vai ser user ou senha inválida. User barra senha inválida. Isso daqui é um texto, né, que vai ser escrito na tela, então vai ficar assim. De novo, conecta os objetos. Esse daqui, o sim vem para cá, o não vem para cá. Tanto esse lado como esse, caminho para o fim do algoritmo. Conecta aqui também, que já entenderam que tem que escrever início e fim, né? Então, esse é um exemplo que existe mesmo, que vocês já devem ter percebido, que existe na maioria dos programas de computador. Toda hora pede uma validação de senha, mas para validar o usuário e senha internamente, né, dentro da lógica, essa variável user e senha, ela é resgatada, ela é validada, e aí ela pode seguir dois caminhos, que mostra a aula ou não mostra a aula.
Eu queria que vocês pensassem aí, gente, em 5 minutinhos, e cada um tentasse pensar de algo que fez em algum programa, em algum aplicativo de celular, que vocês acham que apareceu essa estrutura de decisão. Que pergunta sim ou não, ou que, dependendo do que você fez, aconteceu uma coisa ou outra. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pode ser coisas da vida real também, não só de software, de programa, de lógica computacional. Alguém? Não sei se serve, mas a gente faz, quando faz um Google formulário, você tem algum tipo de pergunta que você pode, tipo assim, encaminhamento baseado na resposta. Eu esqueci agora o termo, mas então, por exemplo, se você responde sim, ele te encaminha para uma pergunta no formulário. Se você responde não, ele te encaminha para outro lugar. Exato, o formulário Google por trás tem um código rodando e tem inúmeras situações como essa mesmo, né? Se sim, você... Vamos pegar um exemplo. Um exemplo bem óbvio. Você tem filhos? Sim ou não? Sim. Quais os nomes dos seus filhos? Então, ele só iria abrir a opção quais os nomes dos seus filhos se você habilitasse sim. Se você habilitasse não, ele já ia para outra pergunta. Isso é muito importante para você começar a mapear o sentido do fluxo. Iniciou, caminhou, veio para cá ou seguiu o fluxo do lado de lá. Ótimo exemplo, muito real. Mais alguém? Eu tenho usado um aplicativo que é de ginástica, ele chama Workout. E aí, toda vez que você vai treinar, você coloca o tempo, então tem lá uma rodinha, aí já tem o tempo que você tem disponível, então você pode estipular. E aí você tem várias entradas de decisões. Então, por exemplo, o que você quer treinar? O corpo todo? Só braço? Só perna? Aí ele vai te encaminhando, aí tem assim, estilo de música que você quer ouvir. Pop, clássico, rock. Então tem várias escolhas dentro desse aplicativo antes de você começar o treino. Sim, bom exemplo. Como que é o nome do aplicativo? Workout. Legal. Hoje eu fui fazer aula de jump lá no YouTube. Pela primeira vez eu tentei treinar em casa. Vou baixar. É um exemplo bem real mesmo. Inclusive, quando você falou aí mais de uma opção, isso é ótimo. Isso se chama estrutura condicional composta. Porque eu não tenho só um caminho de desvio. Eu tenho várias possibilidades de desvio. E é muito útil. Vamos ver um exemplo de estrutura condicional composta do mundo real. Eu tenho um software que calcula o valor do ICMS de uma venda de um produto. Então, o que aconteceria? Vamos tentar mapear esse problema. Eu quero pegar uma venda e descobrir o valor final da venda de acordo com o ICMS. Então, estou um pouco desatualizada de alíquotas, mas é só uma ilustração mesmo. Bom, não precisa nem falar de novo, né? Tem que colocar o início e o fim lá embaixo, escrever início e fim. Aí eu vou ter uma entrada, que é o valor da venda de um produto. Isso acontece internamente dentro do código mesmo, VR. Valor VR
underline, venda. Valor da venda. Valor da venda. E eu quero exibir o valor do imposto. Qual que é o valor do imposto? Só que eu não posso só vir aqui e perguntar se paga imposto, sim ou não. Por quê? Porque eu tenho algumas situações que é Estado, eu vou ter que receber, além do valor da venda, o Estado em que foi feita a venda. Aí eu tenho a possibilidade, Estado igual a SP. Opção 1, caminha. Estado igual a Minas. Estado igual a RJ. E assim vai. Ou região, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, como as alíquotas são diferentes, eu tenho condicionais que caminham para cá, ó. Então, eu poderia exibir a alíquota aqui. Se eu quero exibir esse daqui, é o de exibição. Então, digamos que em São Paulo é 10%, em Minas é 20%, chute, tá? E Rio, 15%. Aqui eu tenho uma conexão diferente, ó. Pergunta, o Estado é igual a São Paulo? Sim. Fala que a alíquota é 10%. Caminha para o lado de cá. Se aqui, então, sim, o sim vai ficar aqui, ó, sim, e não aqui. Não. Então, a gente vai para uma próxima pergunta. Estado é Minas Gerais? Sim e não. Sim e não. Então, eu passei por todos os estados e aí eu vou ter um objeto de fim aqui, ó. Vou colocar o objeto fim aqui. Fim. E as conexões daqui vão vir para o fim, ó. Ai, gente, é a resposta mesmo do mouse aqui, tá? Ó. Só vou fazer visualmente, porque o conector não tá indo. Então, eu conectaria aqui para ele caminhar para o fim. E aqui também, ó, eu poderia trazer direto aqui para o fim. Então, esse exemplo é muito essa ideia que você trouxe, onde eu tenho mais do que uma possibilidade. Então, nesse exemplo, eu tenho um condicional composto. Boa contribuição, viu? Quando eu pego aqui meu material ainda, ó, estrutura, ele fala do condicional, da sequencial e fala de uma outra estrutura chamada estrutura de repetição. A estrutura de repetição, ela é muito útil dentro dos programas de computador. Vou dar um exemplo também que vocês já devem ter vivenciado, que é uma estrutura de repetição. Quando eu vou pegar de novo o exemplo da senha, tenta acessar. Eu vou pegar a Caixa Econômica porque ela faz isso mesmo. Na Caixa Econômica Federal, maledito aplicativo da Caixa. Se você tenta uma vez a senha, deu errado. Se você tenta a segunda vez a senha, deu errado. Na terceira vez, ele faz o quê? Bloqueia. Isso é uma estrutura de repetição porque ele vai fazendo o seguinte. Primeira tentativa, verifica. Segunda tentativa, verifica. Terceira tentativa, verifica. E depois, bloqueia. Ele faz a mesma coisa, a mesma tarefa, 3 vezes.
e entra num loop, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que não acertou a senha ou errou a senha, dependendo da situação, bloqueia ou libera o acesso ao banco. Então, essa estrutura de repetição, ela faz o que com o seu código de computador, na verdade? Ela faz com que você não fique repetindo código idêntico. Porque se eu fosse fazer por exemplo, mostre na tela 10 números sequenciais de 1 a 10. Eu vou fazer assim, exiba N1, exiba N2, exiba N3, 10 linhas de código. Mas eu posso fazer uma estrutura sequencial que vai de 1 a 10 e falo, exiba o primeiro, exiba o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, nono e décimo. Ele fica dentro de um laço em uma estrutura de repetição. Aí eu trouxe aqui nessa apostila, ó, exemplos de estrutura sequencial, onde eu posso somar 2 números, igual nós fizemos lá. Resultado de multiplicação de 2 números, início entre N1 e N2, multiplica igual a N1 vezes N2, exibe M. Decisão simples, que é o que nós fizemos da divisão. A decisão simples, aqui onde ele fez, tipo, só tem ação para o sim, não tem ação para o não. Uma composta de sim e não. Também aqui um exemplo de dia de sol. O que você vai fazer no dia de sol? Vai na praia. Se não for, você vai ler jornal. Isso daqui seria aqueles passos que a gente pensa antes de ir para o diagrama, né? Eu preciso trocar o pneu de um carro. Imagina, eu dei um exemplo muito parecido da lâmpada, né? Da troca de lâmpada. Se eu falo para você, Fernanda, troca o pneu desse carro. Aí você vai lá, faz o seguinte, abre o porta-mala, pega o step, pega o macaco, vai no pneu, desparafusa, tira o pneu antigo, coloca o pneu novo, parafusa. Eu esqueci de subir o macaco, né? Lá no começo, sobe o macaco e tal, desce o macaco, guarda o macaco no porta-mala, fecha o porta-mala e entra no carro. Em nenhum momento se tinha certeza se precisava trocar o pneu. Então, a estrutura condicional é aquilo que vocês têm que pensar logo no início de qualquer situação, problema. Em tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que incorporar essa pergunta que se chama se. Pergunta, se o step vazio? Então, no meu caso, teria que chamar o borracheiro. Se não, levantar o carro, desparafusar e fazer todos aqueles procedimentos. Então, isso no caso de uma pergunta se o step está vazio, sim ou não. Só que tem uma outra pergunta mais importante do que essa, que deveria ter sido feita ainda antes desse se. Qual seria a pergunta? Muito parecido com a da lâmpada, Kátia, que a gente fez lá na aula. Fernanda Guiar. Primeira validação. Seria se o pneu está furado? Perfeito. Ou vazio? Né? Perfeito, Kátia. Então, quando eu pergunto primeiro se o pneu está furado, olha o que eu economizo de passos. Se a pergunta é, se o pneu está furado? Não. Morreu. Você não usa processamento, você não usa tempo, você não tem nenhum tipo de desgaste lógico. Agora, se pneu está furado, sim, aí você vai executar essa sequência de passos.
Aquele é da divisão, né? Outro exemplo que faz muito sentido, ó, isso é muito lógico. Eu preciso receber um número e descobrir se esse número é par ou ímpar. Então eu vou pegar, entra um número, vou fazer aqui no Glyph de forma mais simplificada. Para descobrir se um número é par ou ímpar. Jogo aqui. Vou tentar fazer um bonitinho aqui, né? Início. Fim. Início e fim, vamos para a entrada aqui. Eu vou entrar com um número. Eu vou colocar o nome da variável como num. Depois que eu dou zoom, ele para já de funcionar o clique. Entrei com o num. Bom, aí eu preciso descobrir se o número é par. A regra é: todo número divisível por 2 que tem resto zero é par. É a regra matemática. Então, para eu descobrir se esse número é par, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou ter um objeto de pergunta aqui. Eu vou perguntar o seguinte: num dividido, vou falar sobre esse caractere, por 2, tem resto zero? Esse operador aqui, ó, então eu tenho vários tipos de operadores. Mais, vou fazer aqui. Tem o operador mais, menos, divisão, multiplicação, que são os que vocês mais conhecem. E tem esse daqui, que no mundo real é percentual, não é? Mas na computação ele se chama mod, operador mod. Ele é um operador que calcula o resto da divisão. Exemplo, 2 dividido por 2 é uma divisão. 2 mod 2, eu estou tentando descobrir isso aqui, ó. 2 mod 2. Seria como se eu pegasse o 2, fizesse a divisão por 2, 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Aquele operador ali, ele descobriu o zero, que é o resto da divisão. Que é o operador que a gente conhece no mundo real como percentual. Então, se 2 mod 2 igual a 0, isso é a prova que o 2 é par. Então, na diagramação lógica, eu fiz o seguinte, ó, o num mod 2 é igual a 0, possibilidades sim, escreve par, não, escreve ímpar. Sentido do fluxo para o sim,
para o não. E ambos aqui caminham para o fim. Esse ficou mais decente, hein, do que todos os outros. Também um exemplo de estrutura de decisão. O que mais a gente faz para garantir que essa minha lógica seja depois aplicada no computador e eu não tenha nenhum tipo de problema, eu tenha certeza que a minha lógica está certa? A gente faz algo que se chama teste de mesa. Teste de mesa. Teste de mesa você faz um rascunhinho mesmo, uma tabelinha, colocando todas as variáveis envolvidas. Então, quando eu olho aqui, eu vou olhar minhas variáveis envolvidas, eu tenho apenas a variável num. Então, eu venho e coloco, eu vou até fazer aqui para acompanhar mais rápido. Então, vamos lá. Então, se a minha variável é num, vamos trabalhar, o que é o teste de mesa? É trabalhar com uma simulação. Começou o programa, eu falo para a Érica, para a Kátia. Kátia, fala um número aí para mim. Kátia vai falar 5. 5. Eu coloco 5 aqui. Aí eu venho, ó, faço uma substituição lógica assim, ó. 5 mod 2 é igual a 0. Então, se eu pegar o 5, dividir por 2, tem resto 0? Então, a gente vem aqui, ó. 5 dividido por 2 tem resto 0? Não. Não. Então, ele é ímpar. Então, o 5 é ímpar. Faço mais um teste lógico. Alguém veio e colocou 2. Substituo 2 aqui, ó. 2. 2 mod 2 é igual a 0? Sim. Então, 2 mod 2 igual a 0. Isso me deu par. Aqui desculpa, aqui 5 mod 2 não deu 0, né? Deu 1. Então, isso fez eu entender que esse número aqui é par. Se eu fosse fazer bonitinho aqui, né? Você colocaria os números, ó. 5 mod 2 deu 1, então ele é ímpar. 2 mod 2 igual a 0, então ele é par. Esse se chama teste de mesa e ele auxilia a detectar se a lógica e o algoritmo estão funcionando para diversas situações. A mesma coisa aconteceria naquele que a gente fez dos 2 números, né? Receba 2 números e some. Você também faria um teste de mesa para ele. Teste de mesa, variáveis envolvidas. Então, eu tenho N1, N2 e a variável repositório, que se chama soma. Eu venho aqui e coloco N1, N2 e soma. Tá devagar. Travou. Deixa eu abrir. De novo, inserir tabela com 3, coloco N1, N2, soma. Faço simulações. Eu pergunto para o aluno, digite um número, 5, digite o N2, 3, soma vai dar 7. Digite o número 3, soma vai dar 6. 2, soma vai dar 4. 40, 25,
soma vai dar 65. Então, a ideia é que o teste de mesa você faça umas 4 ou 5 simulações do que o seu algoritmo está tentando resolver. E quando tiver o teste lógico, você faz essa montagenzinha aqui para te apoiar. Deu para entender, gente? Conseguiram acompanhar aí essa ideia do diagrama de blocos? Sim? Sim. Então, a ideia de hoje era justamente falar sobre esses objetos, sobre os diagramas de blocos, porque na próxima aula prática, a gente vai ter uma aula prática de laboratório, eu vou levar alguns desses diagramas de bloco prontos, alguns modelos. Como vocês tiveram essa aula, vocês vão conseguir bater o olho no diagrama de blocos e a gente vai interpretar. Ah, esse diagrama de blocos está pedindo para eu calcular a média dos alunos. E aí a gente vai interpretar ele, pegar tudo que tiver de variável e transformar em código. Beleza? Então, para essa aula, era mais sobre isso mesmo. Terminando a aula agora, eu ia pedir para vocês pegarem a apostila, reler para ver todos os objetos lá, justamente porque a gente vai precisar interpretar esses objetos nessa próxima aula prática. Pode falar, Eveline. Alguém levantou? Não estou te ouvindo. Eveline, tá me ouvindo? A gente que não tá te ouvindo. Será que seu áudio tá desligado? Quer escrever no bate-papo? Ah, o Fábio fez uma contribuição aqui, eu perdi. Os CAPTCHAs, aqueles validadores com imagem, sim. A Fernanda falou que era um looping, exato, é o termo que a gente usa, é looping mesmo. E Eveline, não consegui te ouvir mesmo. Ah, entendi. Alguém consegue me ajudar? Ela escreveu no chat se a aula vai ser presencial, se a aula presencial vai ser gravada. Se a presencial a gente não tem uma sala de gravação, né? Aula raiz mesmo, professorzinho lá na frente. Mas eu vou deixar o material também disponível, tá? Pode ser que eu deixe algum vídeo curto também sobre o tópico principal para facilitar aí quem não consegue ir. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Então tá bom. Comigo hoje é só isso. Vou liberar vocês aí pra janta com a família, né? Também vou lá. Pessoal, boa noite. Tudo de bom aí, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.